seja F esse campo na região E, sendo E um sólido delimitado pelo paraboloide e pelo plano XY. Qual o valor do fluxo? Vê, pessoal, quando a questão está falando de fluxo, ela fala a respeito de qual integral. Primeira coisa que a gente precisa saber, fala a respeito de integral dupla. No caso, dupla de quem? Dupla de um campo. Então, integral de superfície de um campo, certo? Bom, isso aqui é o fluxo. Primeira coisa que a gente tem que ter ideia. Se ele falasse de trabalho, qual seria a integral? Bom, se ele falasse de trabalho, seria essa integral de linha, né? Trabalho seria essa aqui, tá? E aí existem duas formas básicas de a gente calcular essa integral. Uma forma é a gente usar a parametrização da superfície. Então a gente recair aqui de fato no integral dupla do produto interno aqui, ó, de F composto com a nossa parametrização vezes aqui o produto interno do nosso vetor normal dU/dV. Então teremos que parametrizar a superfície. Outra forma é a gente usar um teorema super importante e útil para esses momentos, que é o teorema da divergência, também conhecido como teorema de Gauss, porque foi ele que encontrou a conexão entre o divergente e o fluxo, graças lá também à equação da continuidade, que trabalha aí com divergência, tá? Então, vê só, o que é esse teorema da divergência? Que essa nossa integral aqui, de superfície, ela vai recair no integral tripla, que é muito mais fácil. Por que é muito mais fácil? Porque a gente tem muito mais ferramentas para trabalhar com integral tripla, no sentido de que a gente pode usar coordenadas cartesianas, a gente pode usar coordenadas cilíndricas para entender essa integral tripla, a gente pode usar coordenadas esféricas e a gente pode usar também o nosso jacobiano. Então é muito mais fácil a gente conseguir integrar algo utilizando integral tripla do que integral de superfície, que tem que encontrar uma parametrização para a superfície. Nem sempre isso é fácil. Lembra que esse teorema da divergência de Gauss, ele vai ser extremamente útil quando a sua região ela for fechada, né? E ela for uma região regular, orientada positivamente, tá? No caso aqui, ó, a gente tem um paraboloide com uma tampinha embaixo. Essa tampinha é justamente o plano. Então observa que esse paraboloide, ele está nesse formato aqui, ele está lá no eixo Z, certo? Onde o ponto de máximo dele é o ponto 4. É só você fazer x e y igual a 0, tá? E aí essa tampinha aqui é justamente a tampinha de Z igual a 0, que é o plano XY, beleza? Então você dá uma pausa, tenta usar o teorema da divergência, calcula o divergente, né? E volta para cá se você não conseguir resolver o exercício. O que é o nosso divergente? Lembra que o divergente, ele é dado, né? Ele é dado pelas derivadas parciais da primeira entrada com relação a x, da segunda entrada com relação a y e da terceira entrada com relação a z. Logo, o nosso divergente, ele vai ser 2x mais 1, ou seja, 3x mais 1. Veja que o divergente é muito mais simples do que a gente encontrar uma parametrização, certo? Para a nossa superfície. Agora a gente vai descrever essa região usando coordenadas cartesianas, cilíndricas ou esféricas para fazer a nossa integração tripla. Mas de cara aqui, eu já saberia, ó, que esse meu fluxo, dado em termos de divergente, vai ser integral tripla de 3x mais 1 no elemento de volume, onde o volume vai ser o interior dessa região aqui. Aí você percebe, pessoal, o seguinte: se eu colocar os eixos aqui, ó, veja que a gente poderia descrever essa região através do nosso elemento, né, de volume aqui. E eu poderia utilizar coordenadas cilíndricas. Por quê? O Z ele está variando de 0 até 4. E o plano XY, eu fazendo a projeção do paraboloide dessa forma aqui, ó, no plano XY vamos ter um círculo, né? Um círculo de raio 2. Então, para esse círculo de raio 2, a gente pode usar coordenadas polares. Então, juntando essas informações, teremos no final uma coordenadas cilíndricas, tá? Onde a gente vai ter aqui R, θ e Z, tal que o raio ele varia de 0 até 2,
Porque quando a gente faz a projeção do paraboloide no plano XY, vamos ter justamente aqui, ó, um círculo de raio 2, tá? O θ, ele varia de 0 a 2π, então ele dá uma volta aqui toda, né, para conseguir cobrir toda essa minha região. E o z está variando de 0 até essa parte superior, que é 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Beleza? E aí, o x ele é r cosseno θ e o y r seno θ. Onde aí o seu z ele vai acabar sendo limitado superiormente se você substituir r cosseno e r seno por 4 menos r2. E lembrando que aqui, como a gente fez uma mudança de variáveis, dx dy vai ser igual a r dr dθ, tá? Então essa nossa integral tripla acabou, porque já encontramos os limites aqui e estamos utilizando coordenadas cilíndricas para conseguir deduzir essa nossa integral. Então, se eu vou colocar aqui os limites superiores e inferiores, no lugar do x eu vou colocar r cosseno e colocar também no lugar de dx dy r dr dθ e também colocar o dz, já que é elemento de volume. Beleza? Então essa nossa integral aqui, ela vai ficar o seguinte: limite superior e inferior, 3r cosseno θ menos 1, já que o x era r cosseno, né? E aqui eu coloquei no lugar de dx dy r dr dθ e o nosso dz, tá? Agora é só ter cuidado aqui com as contas. Vou fazer aqui primeiro essa nossa distributiva e aí nós vamos ficar com integral de 2π a 0, integral de 2 a 0, não mexi neles, tá? Também não mexi nesse cara aqui ainda, só estou ajeitando a minha expressão, que vai ficar 3r2 cosseno θ menos r. E aí a gente integra primeiro com relação a z. Integrando com relação a z, como não tem termos que dependem de z, isso aqui vai ser constante e vai ser somente a integração, vai dar o resultado z, né? Então vamos ficar aqui, ó, que essa expressão vai ser integral 2π a 0, integral de 2 a 0 de 3r2 cosseno θ menos r em z, né? Onde aqui o z ele varia de 4 menos r2 a 0 dr dθ. Então essa expressão ela vai ficar integral de 2π a 0, integral de 2 a 0 de 3r2 cosseno θ menos r vezes 4 menos r2 dr dθ. Agora a gente fazendo a distributiva, vamos ter um resultado aqui, ó, como sendo integral de 2π a 0, integral de 2 a 0, tendo cuidado com as contas. Aqui era mais 1, né? Eu tinha trocado por menos, mas no divergente, lembra que era 3x mais 1, né? Eu coloquei aqui o mais 1, tá? Fazendo aqui a nossa distributiva, vamos ter que essa nossa expressão aqui vai ser igual a 12r ao quadrado cosseno θ menos 3r à quarta cosseno θ mais 4r menos r ao cubo. Beleza? Bom, e aí, pessoal, a gente vai integrar isso aqui com relação a r, né? Então, esqueça o θ, esqueça os números, eles vão ser constantes, tá? Então, aqui vai ficar, ó, integral de 2π a 0, r ao quadrado vai ser quem? R ao cubo sobre 3, menos 3 cosseno θ, r à quarta vai ser r à quinta sobre 5, mais 4 vezes r ao quadrado sobre 2, menos r à quarta sobre 4. Beleza? Variando o r aí, ó, de 2 a 0. Depois você integra com relação a θ. Beleza? Então, substituindo no lugar de r o 2, né? Já que o 0 vai zerar tudo aqui, vamos ter um resultado aí, ó, de 2π a 0. Beleza? Bom, agora vê só. Isso aqui dá 4, né? 8 menos 4 é igual a 4. Então, já vou apagar aqui, colocar mais 4. Só que vê só, quando a gente for integrar agora com relação a θ, por que eu não multipliquei aqui? Porque vai ser seno, né? Então, aqui vamos ficar com o seguinte, ó. 12 vezes 8 sobre 3 do seno de θ, menos 3 vezes 32 sobre 5 do seno de θ, mais 4θ, onde o θ
está variando de 2π até 0. Só que o seno de 2π e o seno de 0 é 0, de forma que essas expressões aqui vão zerar. E aí a gente vai ficar somente com 4 vezes 2π menos 0, que dá então 8π, tá? Então por isso que eu não saio multiplicando aqui. E aí nós ficamos com a nossa letra E, beleza? É um exercício grande, né? Que você precisa da sacada do teorema da divergência, mas assim, ter cuidado com as contas também aqui. Mas basicamente é isso, que é a sacada do teorema da divergência e que também a gente tem que usar aqui coordenadas cilíndricas. Veja que é um tema, né, cálculo vetorial, que depende dos anteriores, tá? Então é importante que você estude integração múltipla.